Eu passo a deputada. O governo está refém, por quê? Que crise é? Volta à questão da crise. A senhora lá no olhar do furacão, está no centro do furacão, lá no Congresso Nacional. Como é que é a sua leitura dessa crise, desse governo refém? Refém de quem? Do Legislativo? Que Legislativo é esse? Por quê? Eu falo que o governo está refém, eu acho, desde a minha primeira legislatura. Porque eu presencio muitas situações onde o poder do legislativo, ele capturou o orçamento, boa parte do orçamento discricionário. Você é contra isso? Eu sou contra isso. Sim. Eu não vejo problema da discussão do orçamento, desse debate. Agora, quem executa é o executivo. Então, eu falava isso antes, continuo falando. E o que realmente me incomoda, até porque sou uma voz bem dissonante em relação às emendas, eu acho que o deputado Ivan também, esse mau uso de dinheiro público sem vinculação política pública, por justamente essa questão de irrigar curral eleitoral e pensar no próprio umbigo, e fora os outros ralos que vão. Eu sempre fui muito crítica com isso, sem transparência, e aquele toma lá da cá, aquele balcão de negócio que acontece no Congresso. Então, isso eu não vou atribuir a este governo, ao governo passado, porque o sistema está corrompido deste jeito. Ou eu ouço parlamentares falando, não, se não pagarem emendas extras, nós não vamos votar. Eu fico pensando, como é que um parlamentar que foi eleito pode falar isso? Está lá para fazer isso, não cumpre o seu papel e vai só votar se receber emenda extra? Eu acho isso uma aberração. A outra coisa, quando eu falei que é refém, e eu volto a dizer que é refém, porque esse diálogo, uma coisa era quando algum parlamentar em algum ministério, que era sadio, né, dentro desse presidencialismo que temos, ele vai lá no ministério, consegue alguma coisa para a sua localidade, mas era uma outra relação. Hoje em dia nós temos o legislativo, primeiro, os parlamentares em si, muitos foram calados, porque hoje tudo se concentra, o processo legislativo foi completamente alterado, os grandes debates e a grande participação de parlamentares não existe mais, muitos parlamentares são calados, se concentra um excesso de poder nos caciques partidários, que é isso que acontece, que determinam quem recebe, como recebe, tanto de fundo eleitoral, como também de emendas, sem nenhuma transparência. Então, eu acho que essa questão torna o legislativo uma coisa perigosa. Primeiro, porque a gente tem 513 deputados, né? Futuramente, infelizmente, 531. Acho que é um bom debate, pode me chamar. Mas hoje, o executivo, para fazer alguma coisa, cada vez mais ele é asfixiado. Eu percebo isso, vi isso no governo Bolsonaro, vejo isso no governo Lula. Por quê? E não há uma boa relação mesmo. A régua subiu, então se antes o deputado ia lá conseguir um asfalto para a sua cidade, alguma coisa, hoje uma cidade pequena recebe 20, 30, 40, 50 milhões sem nenhum, sim, de uma maneira completamente discricionária, sem vinculação política pública, e o básico não é feito. É interessante, antes eu vou passar para o deputado Ivan Valente, mas é uma observação minha, posso estar errado, não há nenhum problema, mas dois extremos, não que são extremistas, dois extremos do campo político, extremos por estarem mais distantes, o Partido Novo e o PSOL, em algumas críticas, são semelhantes ao que está ocorrendo, né? Eu acho importante isso, você que nos acompanha, entender, quer dizer, são partidos que têm uma leitura ideológica e para ter leitura e ideologia é fundamental em partido. Parece absurdo, mas tem de ser assim. É que no Brasil existe uma coisa chamada centrão que a gente não sabe o que é, uma invenção brasileira. Então o partido tem que ter a sua visão de mundo, sua construção ideológica. O Partido Novo tem sua visão de mundo, assim como o pessoal tem a sua. Eu passo justamente ao deputado Ivan Valente. Quer dizer, nessa situação, na sua leitura, já com uma larga experiência lá em Brasília, essa permanência, o que chama atenção no caso da história do Brasil, não é a mudança, que é rara, é a permanência. Por exemplo, do clientelismo, refletido hoje, como a deputada Adriana lembrou, nas emendas parlamentares milionárias, valores que ninguém sabe para onde vai, como vai, se efetivamente a obra é realizada e que tem acusações muito graves sobre o mau uso dos recursos públicos. Como é que fica isso? Como é possível um governo, independente qual seja, pode ser o anterior, o atual, o futuro, ter sobra 4% do orçamento, um quarto é sequestrado pelas emendas parlamentares? Deputado.
Exatamente. Vamos arrematar logo essa questão aqui, porque isso aqui é capaz de ter unanimidade, pelo menos entre a gente aqui, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, como eu sou um parlamentar de vários mandatos, eu quero dizer o seguinte, eu nunca entrei no Ministério para pedir emenda. Nem no tempo do PT, nem do Fernando Henrique. Eu sou um deputado de partidos programáticos, ideológicos. E tem um programa para cumprir de mudança social, de compromisso com os de baixo, de compromisso com os pobres, e tem um lado na sociedade. Então, a minha divergência com a Adriana vai ser econômica no programa. Aí nós temos uma divergência muito séria, porque ela está do lado dos de cima e eu estou dos de baixo. Do lado de cima? Esse debate é bom. E aí ela vai dizer que o IOF vai criar emprego e papapá, mas isso a gente conversa daqui a pouco. Vamos falar primeiro das emendas, né? Sim. Então eu digo para você o seguinte, há 9 anos atrás, que quando você criou as emendas impositivas, elas não eram impositivas. Então tinha uma negociação com o Congresso e o deputado ia lá e tal. Também cargos no Executivo, tinham muito interesse. Eles não têm mais muito cargo. Teve um do União Brasil que rejeitou ser ministro agora, entende? Mas ele não rejeita as emendas, não. Entendeu? Por quê? Porque as emendas viraram impositivas, mas não é só isso. Aquelas que eram 7 milhões em 2016, viraram 38 agora, 46, e o total, com emenda de comissão, emenda de Estado, entende? Vai ser 60 bilhões, ou seja, mais de um quarto até das despesas discricionárias. O que eles estão fazendo? Eles estão se renovando no mandato. E vai acontecer o que o Ulisses Guimarães fala. Viu esse Congresso ruim? O próximo vai ser pior. Entende? Então, essa questão é o seguinte. Hoje as emendas servem a fazer benefícios para prefeitos com caixinhas à parte, eu nem vou entrar nisso aqui agora, tá? E mais do que isso, entende? O prefeito vai apoiá-lo. Então, ele está reeleito. E o próprio Congresso será uma repetição desse com adendos, entende? Então, partidos que têm programa, ideologia e tal, vão ter mais dificuldade, vai ter que ir à luta e etc. E é o que nós fazemos. Agora, o que acontece? Quem tem que executar o orçamento é o Executivo, tem um plano geral. O Lira falou o contrário, ele falou o seguinte, os deputados conhecem melhor o Brasil, não tem planejamento central. Isso é uma vergonha, um escárnio, entende? E isso é violar a democracia e o que existe entre os 3 poderes. Por isso que o PSOL foi 2 vezes ao Supremo, entende? E ganhou. Ganhou contra o orçamento secreto. Eu fiz 2 reuniões com o Freixo e com o Molon, entende? Com a ministra Weber, entende? Que acabou dando o fim da... Eles não cumprem, a Adriana sabe, eles não cumprem a legislação. E agora o Flávio Dino, os outros ministros, eles querem só transparência, rastreabilidade e fiscalização. Eles não querem. Eles querem emenda PIX, entende? Então, veja, por quê? Porque isso limita o poder deles. Então, isso é que afronta o STF. Não é o contrário, o STF que está se metendo. Entende? Isso é mentira. Entende? Então, o que acontece é o seguinte, e sabe que eles estão decidindo hoje, o Alcolumbre e o Lira, na televisão, que partidos que não tenham ultrapassado a cláusula de barreira, ou seja, nós já até ultrapassamos, né? Temos 5 e tanto lá com a federação, mas eles podem subir a barreira para 10, entende? Aí como é? Não pode entrar no Supremo. Isso querem blindagem. Isso, na verdade, é de um autoritarismo absoluto. Então, eu fico para outra rodada, porque eu quero dialogar com o professor Marco Aurélio, porque eu concordo com ele com a primeira parte, que foi a mudança na base da sociedade brasileira. Ou seja, o que você tinha, o que era um trabalhador na produção, o que era o comércio, os serviços, agora... com a internet, com a informatização, com a robotização, com as big techs, entende? Mudou muita coisa. Então, os partidos, mesmo os de esquerda, precisam assimilar uma mudança. E o que mudou aí nas consciências, nos corações e mentes. Mas continua o desafio. Como é que nós vamos eliminar a desigualdade social no Brasil?
que é aberrante, é a pior do mundo, entende? Sim. E tem sempre uma boa desculpa para rico não pagar imposto. Então, antes de eu passar para o professor Marco Aurélio, com a licença do professor, eu passaria para a deputada, porque a senhora foi provocada, deputada, pelo deputado Ivan, então dizendo que a senhora representaria o andar de cima. Deputada, a senhora representa o andar de cima, os andares intermediários ou Luz e Olha, eu espero que eu represente o andar de cima, sim, assim como o andar de baixo também. Eu acho que o cidadão brasileiro, que é a menor das minorias. Eu realmente tenho uma visão de mundo diferente do deputado Ivan Valente. Eu acho isso sadio, mas eu discordo frontalmente porque a nossa preocupação é com o indivíduo. A gente luta contra o privilégio, a gente nunca fica votando pauta corporativista, que na minha visão tem objetivos eleitoreiros claros, e essa pseudo-ajuda do pobre, quando na verdade, na hora do rombo do INSS, pelo que eu entendi, na visão do PSOL, o cidadão brasileiro tem que pagar, todo cidadão, inclusive o mais pobre, foi roubado. A questão do IOF, quando vocês vão lá e querem derrubar vocês vão contra o que o Congresso fez, eu acho isso uma afronta à população brasileira, porque na minha visão, o mais pobre está pagando uma conta, está sendo onerado. Então, é uma visão de mundo diferente, que a gente não vai mudar a nossa maneira de ver, então vai ter tréplica, a coisa vai ficar voltando. Agora, em relação ao STF também, a minha visão é muito diferente, porque ali ele deveria ser guardião da Constituição. Eu não vou polemizar aqui, porque o assunto não é esse. Mas, por exemplo, ele não deveria decidir monocraticamente tudo, deveria ser uma sessão plenária, onde todos... Então, ele está passando dos aléns também. Então, eu acho que a gente tem que ter uma discussão do papel institucional e constitucional de cada poder. Porque, na minha visão, não há respeito entre eles e cada um está falhando na sua função, princípio que a Constituição determina.